antes de escrever qualquer copy para sua base ou mesmo mandar algum e-mail, pare e reflete comigo aqui. Você realmente conhece o lead para qual você está escrevendo esse e-mail? Você sabe o porquê você está escrevendo aquele e-mail? O seu e-mail ele tem um objetivo para fazer com que aquele lead tome uma decisão? Ou ele é só um e-mail genérico que é enviado para toda a base? Por que eu falo isso? Porque eu te pergunto isso. Se você estiver fazendo um e-mail genérico para toda a sua base e não estiver utilizando da inteligência que já está sendo gerada por meio dos e-mails que estão sendo disparados, provavelmente você está tendo uma vazão de inteligência que poderia estar sendo usada para poder aumentar seu engajamento, aumentar seus cliques, sua conversão como um todo, que eu acredito que seja o ponto mais importante aqui. E é impossível a gente não falar sobre inteligência de leads e inteligência comportamental para que você consiga escrever melhores copies e, consequentemente, ter melhores resultados. De sim abertura, de sim clique e principalmente conversão. Para isso, é importante levar em consideração esses dados aqui, onde 60% ou 90% das pessoas, elas decidem a compra antes mesmo do primeiro contato direto contigo, porque é até uma pesquisa que eu já trouxe aqui algumas vezes da própria Google, entre uma pessoa entrar, ter o primeiro contato contigo até ela comprar algo de você, é uma jornada de 12 contatos que ela deve ter. E esses 60%, 90% leva em consideração que essa pessoa já está consumindo conteúdos de outras pessoas. Ela já está estudando e ganhando consciência de outros produtos. Então, o lead médio, ele consome sim de 11 a 12 peças de conteúdo antes de ele abrir um e-mail seu. Ele já chegou com alguma opinião formada. A não ser que seja um clickbait que a pessoa vai se inscrever de uma forma mais fácil, mais rápida. Ele chega com opinião formada, ele tem objeções construídas e alternativas pesquisadas. Escrever sem entender esse contexto é desperdiçar a atenção mais cara do funil. Eu também falo sobre a importância de se criar um bom onboarding, principalmente levando em consideração a isca para a qual a gente está capturando cada lead. Um onboarding de uma newsletter é diferente de um onboarding para quem abandona um carrinho, é diferente de um onboarding para quem se inscreve num evento gratuito. Então, leve em consideração isso para que você comece a personalização logo no começo. E se a sua conversão está sendo impactada por você não estar levando em consideração isso, é porque você poderia estar personalizando ainda mais as suas comunicações. Mas se você já viu que existe um certo gap entre a inteligência que você está gerando de e-mail, as copies que você está desenvolvendo e os dados que você está gerando, saiba que existe um caminho aqui que eu quero te ajudar, que é o mapa de gaps, onde você preenche ali um formulário. 8 perguntinhas é alternativa, muito simples de ser feito, e no momento em que você finalizar, eu já te mando esse relatório completo por e-mail para você poder entender onde você pode apertar o parafuso para poder aumentar a performance também dos seus e-mails, tá bom? E para isso, vamos levar em consideração esses dois cenários aqui, porque isso é um paradigma, tá? Mas ter um lead não é conhecer um lead. Ter um lead é você ter, sim, o nome, o e-mail. Você pode até ter dados mais aprofundados dessa pessoa. O básico é nome, e-mail e telefone, né? Mas, quando as pessoas falam que tem um lead, que aquele lead pode ser classificado como lead scoring, ela tem, às vezes, um cargo, tem uma segmentação, uma empresa, para que você consiga colocar a pontuação. Eu não estou levando isso ou tirando o valor disso, porque isso é importante e vai complementar ainda mais para que a gente consiga entender a inteligência comportamental do lead como um todo. Mas o comportamento é você saber o nível de consciência da pessoa. O comportamento real, quantos e-mails essa pessoa abre, qual é a porcentagem de abertura média dessa pessoa, quantos cliques ela já deu nos meus e-mails, se ela está mais próxima de uma segmentação mais engajada ou desengajada, para eu promover os mais engajados e para eu limpar as pessoas menos engajadas. Para isso, eu utilizo uma ferramenta que é muito boa, muito inteligente, que é muito forte, principalmente para o pessoal que utiliza ActiveCampaign, porque essa é uma solução implementável dentro do ActiveCampaign. E se você quer conhecer um pouquinho mais, eu posso te mostrar e posso te apresentar essa ferramenta e essa solução que uma galera tem criado e tem funcionado muito bem, pelo menos com os meus clientes, performa muito bem e faz com que a gente consiga elevar o nível de consciência das pessoas para qual a gente manda e-mail. Por quê? Não basta a gente simplesmente olhar esses dados aqui e fazer um bom lead scoring. Isso é bom. Para um CRM também é bom. Mas quando eu tenho dados mais apurados, de tendências principalmente, eu consigo fazer com que a minha conversão e a tendência das minhas conversões sejam cada vez maiores. Ter cadastro, guarda isso. Ter um cadastro não é conhecer o comportamento da pessoa. E existe um abismo muito grande entre as copies que vão ser feitas para um tipo de pessoa e para outra, tá? Agora, o erro mais caro, que na minha visão é de fazer uma copy genérica. Normalmente as empresas elas montam a persona, né?
O meu cliente, por exemplo, é um homem de 35 a 50 anos, CMO de uma empresa, B2B e tudo mais. Só que a persona, ela responde normalmente quem é o lead. E persona, na prática, ela não compra nada. Quem compra mesmo é quando a gente consegue olhar a autonomia operacional, é entender realmente o comportamento, o que eu tô chamando aqui de job to be done, que é o que realmente descreve a pessoa, o que realmente descreve o comportamento, na verdade, porque a persona, ela descreve quem é o ser humano, que é justamente olhando aqui para cima, é o nome, e-mail, cargo e tudo mais. O job to be done, ele consegue olhar de uma forma mais profunda quem é aquela pessoa. E eu vou tornar isso mais prático para não ficar um negócio tão filosófico e tão distante da prática, tá? Porque eu quero que vocês olhem o relatório que vocês têm do próprio e-mail, daquilo que você já está gerando de comunicação e consiga extrair dados daquilo para que você consiga fazer melhores copies, melhores segmentações, principalmente, e, consequentemente, melhorar a sua conversão. Vamos lá. Inteligência de dados, inteligência comportamental é diferente de persona. Um agente é importante para todo e qualquer negócio, mas quem vai realmente detalhar quem compra ou não vai ser a persona, vai ser a análise do comportamento do ser humano. E para isso, é importante a gente olhar essas 4 camadas de lead aqui. Que cada camada que você ignora é uma copy, até coloquei, é uma copy que falha por uma razão que você não consegue diagnosticar. E para isso, vamos entrar aqui primeiro na identidade de quem é a pessoa. Aqui, normalmente, entra a parte de cargo, segmento, porte, empresa, modelo de negócio. É o que a maioria das pessoas fazem, mas normalmente as pessoas param por aqui, né? E esse que é o grande problema, porque é fácil justificar que o e-mail marketing não funciona, sendo que você está ainda na base da pirâmide e não está conseguindo evoluir a nível de fazer um e-mail marketing mais profundo, uma comunicação mais profunda. Eu falo de e-mail aqui, né? Mas no fundo isso aqui envolve diversos outros canais. Então aqui você já consegue, de uma certa forma, nessa etapa 4, calibrar a sua comunicação, o seu vocabulário, o tom de voz, consegue falar a língua da pessoa que você já quer capturar. É útil, mas ela não é o suficiente, tá? E para isso a gente precisa ir para a camada 2, que é a camada de consciência, que aqui eu coloquei camada 3, né? Mas a gente consegue ir para a próxima camada, que é o nível de consciência dessa pessoa, como que ela enxerga o problema. Então, seria basicamente saber em qual estágio o lead enxerga o problema dele, que existe um modelo clássico, que é o do Eugênio Schwartz, que é os 5 níveis de consciência, que é o lead inconsciente do problema, consciente do problema, consciente da solução, consciente do produto e totalmente consciente. Se eu não me engano, são essas 5. E quando a copy ela fala com consciente da solução, como se fosse inconsciente, ela meio que dá um conflito, porque você não está falando com a pessoa para qual a copy deveria ter sido mandada. Esse é o problema, na minha visão, de você mandar copies genéricas, copies que são mandadas para a base toda. E quando a gente consegue fazer essa divisão, você consegue ter uma riqueza muito maior. Por isso que eu me animo a falar disso, mas você consegue ter uma riqueza muito maior por meio dos dados. Uma pessoa que acaba de entrar na sua plataforma de e-mail, no seu ActiveCampaign, por exemplo, é diferente de uma pessoa que está lá há 1 ano, por exemplo, lendo as suas comunicações e newsletters. E você precisa saber identificar isso dentro do seu comportamento, dos dados e inteligência que está sendo gerada. Porque um e-mail marketing genérico, ele tende a ter uma performance muito ruim. E para isso, já que você identificou o nível de consciência dessa pessoa, agora você identifica aqui na camada 2 o comportamento, que é o que o lead já fez. O que ele buscou, o que ele testou, quais páginas visitou, quantas vezes ele abriu a página de preços, qual o tipo de conteúdo ele costuma ou tende a clicar, quanto tempo passa no seu site. Esses são os comportamentos. Algumas dessas coisas não são 100% traqueáveis, mas você precisa olhar para a sua plataforma hoje de e-mail, e se você estiver usando uma plataforma mais ou menos, e eu vou citar algumas aqui que eu já usei, como Sendinblue, Lead Lovers, RD Station, elas têm uma limitação em relação aos dados. Mas se você utiliza plataformas como HubSpot, como Salesforce, como ActiveCampaign, essas plataformas elas tendem a te dar um nível de detalhamento muito maior. Dentre essas plataformas, a mais barata é o ActiveCampaign, e esse é o motivo por qual eu utilizo mais essa plataforma dentre essas outras de HubSpot e Salesforce. Embora eu até preste consultoria mais até para HubSpot, porque no mercado que a gente costuma atender aqui de lançamentos, infoprodutos, acaba que o pessoal utiliza mais o HubSpot do que um próprio Salesforce, que é muito mais um negócio B2B. Mas analisar esses comportamentos, ele é muito
mais importante até do que saber a identidade da pessoa. Porque sabendo o comportamento e até mesmo a consciência dessa pessoa, ou simplesmente sabendo o comportamento, eu já sei quem tem uma tendência maior a comprar mesmo sem saber o cargo daquele ser humano, né? E por fim, a intenção. Porque contrataria hoje. Essa, na minha visão, é a mais profunda, por isso que tá aqui no topo, que também é a menor parte, que é o porquê pode ser hoje o dia que a pessoa decide comprar. O que mudou na vida dela e fez com que ela buscasse a solução e quisesse comprar ela hoje. E é isso o grande desafio, na minha visão, do e-mail marketing. É você traçar estratégias com base em tendências e comportamento. Se você consegue falar com essa galera e com a copy adequada, aí você ganha o peso que, na minha visão, nenhuma técnica dá. E identidade, consciência, comportamento e intenção. Cadastro, leitura, sinal, motivação de camadas. Quem escreve e-mail sem mapear essas 4 camadas, praticamente escreve e-mail no escuro. E, de novo, não precisa fazer um e-mail para cada tipo de segmentação, algo muito robusto. Às vezes a gente vai realmente precisar abrir mão de algumas comunicações e mandar somente para algumas pessoas. Diferente de news. News eu acredito que seja interessante mandar para toda a base, porque é uma forma de você nutrir as pessoas. E tem várias outras formas de você criar uma nutrição, tá bom? Para isso, vamos para a próxima etapa aqui. Não sei se você está curtindo, mas já deixa seu like. E se você olha para uma dessas 4 camadas aqui, o que é muito importante, e você vê que a sua operação só trabalha com uma delas, principalmente a base, que é a identidade, ou nem com identidade, você provavelmente não, com certeza você tem um gargalo e eu quero resolver, quero te ajudar a encontrar esse gargalo por meio do mapa de gaps. E eu deixei aqui um link na descrição, onde você vai responder 8 perguntinhas. É de clicar, muito simples, em 2 minutinhos você já mapeia por meio desse questionário as principais alavancas que você deve mexer para fazer com que o seu e-mail marketing performe, tá bom? Dito isso, vamos seguir aqui com o nosso próximo slide, que é a camada conforme a mudança da copy. Opa! Aê! Então vamos lá. A copy ela não deve mudar por criatividade. Ela muda porque a camada de consciência do lead muda tudo. Por isso eu trouxe 2 níveis aqui. O consciência do problema versus o consciência da solução. Consciente do problema e consciente da solução. Olha lá. Seu e-mail não converte? Entendo por quê. Esse aqui é um exemplo de um e-mail uma headline para quem é consciente do problema. Agora vamos consciente da solução. Consultoria ou agência? Como escolher para sua operação? Entende que é muito mais comparativo, é uma direção de opções e ela tende a acelerar a decisão da pessoa. Seu e-mail não converte? Ela já sabe que o e-mail dela não converte. Então você precisa fazer essa diferenciação para que você consiga fazer, a copy estava certa, falando com a camada errada. Então é importante você levar em consideração isso. Onde buscar a inteligência? 3 fontes. Primeira coisa, entrevista qualitativa. Pega 5, 10 leads mais ou menos e gasta um tempo com essa galera para poder conhecer eles melhor. Até para poder entender o nível que tá a sua base. Isso aqui já pode te ajudar absurdamente. Depois a gente tem o dado comportamental. O lead já tá te dizendo, por meio desses dados, o comportamento dele sem abrir a boca. Então, abertura de e-mails, cliques, páginas visitadas, tempo de página, de vendas, comentário nos vídeos, quais conteúdos ele consome. Isso faz com que a nossa ferramenta de e-mail, no nosso Analytics como um todo, ela fique muito mais enriquecida. E é importante olhar esses dados comportamentais. E o review é você realmente entender o que a pessoa está achando do seu produto, seja por meio de votações, seja por meio de comentários. Mas eu vou trazer algumas coisas aqui que eu acredito que seja interessante fora slide, como um parênteses, para que você consiga enriquecer ainda mais a sua base. Primeiro ponto, todo mundo tem que ter uma pesquisa de audiência. Não basta você pegar nome, e-mail e telefone. Você precisa saber de uma forma mais aprofundada quem é cada pessoa. Com base nisso, você conseguiria, por exemplo, pegar cada lead que entra na sua base e fazer uma análise dessa pessoa e saber o nível que essa pessoa entrou. Por meio depois dos comportamentos de quantidade de clique, quantidade de abertura, e-mails enviados, média de abertura geral, fazer com que as suas segmentações e a sua comunicação fiquem muito mais assertiva. Para isso, eu já falei aqui, mas vou falar de novo. Eu uso uma ferramenta chamada Email Intelligence, do pessoal da Inbox. E essa, na minha visão, é uma das melhores ferramentas e plataformas para que você consiga integrar com o seu ActiveCampaign e dar um boost nos dados que você já está gerando. Ferramenta que, na minha visão, vale cada centavo. Então dá uma olhadinha, fala comigo aqui que eu vou te direcionar para que você consiga fazer com que essa estrutura, essa estratégia e essa ferramenta performe da melhor forma para você. Basicamente agora duas frases que a gente não poderia finalizar esse vídeo sem falar. A IA
não corrige copy medíocre, ela amplifica copy medíocre com precisão. Então, não adianta você achar que a inteligência artificial vai ser a solução dos seus problemas, porque não vai ser. Você precisa cada vez mais fazer com que a inteligência artificial ela esteja unida não só com a escrita da sua copy, que isso é o básico. Escrever copy é o problema número 1 que todo mundo quer resolver com a IA. Mas é você analisar os dados que estão sendo gerados por meio das pessoas, cruzar padrões para que você consiga cada vez mais dar passos em caminho ou em direção a uma tendência, a um aumento de conversão na sua plataforma. Então, o único antídoto é o research comportamental feito antes do prompt. Então, quanto mais inteligência você conseguir gerar, quanto mais inteligência você tiver dos leads, mais você vai conseguir fazer com que a IA trabalhe para você a nível de te apontar onde são as melhores oportunidades. E por fim, copy não é escrita, é tradução de comportamentos em palavras. Dá para a gente poder fazer toda essa análise e automatizar? Dá para fazer. Mas mais do que isso, dá para você começar a olhar para aquilo que você já está investindo de tempo nas escritas de copy, em mandar e-mail marketing e gastar menos tempo com isso, fazendo para quem realmente vale a pena você escrever. Fazendo copy para quem realmente vai converter e para quem realmente vale a pena manter na sua base. Então aqui estão 3 caminhos que você pode seguir a partir de agora. Primeiro, em qual gargalo, em qual camada está o seu gargalo? Eu deixei aqui esse mapa de gaps para que você consiga preencher 2 minutinhos e já conseguir entender qual vai ser a alavanca do seu negócio para poder afiar o seu machado. Muito coach isso, né? Afiar o machado. Mas isso aqui vai te ajudar bastante a entender onde você pode melhorar. Reflexão semanal. Se você quer receber as minhas newsletters quase diárias, tem um link na descrição também para você poder se inscrever. E caso você queira, já sabendo o seu gargalo, ou já tendo um nível de consciência maior, já que eu posso falar dessa forma aqui com você, marca um diagnóstico comigo ou com alguém da minha equipe. Atualmente quem faz sou eu. Mas marca esse diagnóstico para que eu consiga analisar a sua conta, as suas métricas, o que você está fazendo e te dar algo mais personalizado e, claro, um caminho para que a gente consiga te ajudar de forma mais a longo prazo. Fechou? Tamo junto, te vejo no próximo vídeo e valeu, fica com Deus.